Fala galerinha, tudo bem? Voltando aqui com o vídeo aula 4, onde a gente vai tratar de texturas que podem ser aplicadas nos desenhos de vocês. Texturas estas tanto para plantas e implantações, como desenhos de elevações, e depois também aplicadas, né, em desenhos de perspectivas. Notem que eu preparei uma base, então em cada folhinha 3 vocês devem fazer esses 6 quadrados, que é só para a gente poder ter depois as matrizes dos desenhos para que vocês possam replicar. Eu vou naquela sequência que a gente já sabe, sempre dos mais simples para os mais complexos, e variando as texturas e tentando fazer com que elas sejam expressivas e não realistas, né? Não é um desenho que se aproxima do realismo, mas sim um desenho de expressividade plástica para a arquitetura. A primeira textura que eu vou fazer, então eu continuo trabalhando com aquela minha lapiseira, né? Então eu estou sem os lápis, então estou trabalhando com a lapiseira 5.6. Aqui eu estou com grafite agora 6B. Eu tô com uma outra lapiseira que é 3.2, que eu tô trabalhando com grafite B, e eu tô também com uma 09 com grafite 2B, tá? Então é o que eu tenho de material disponível agora e eu vou mostrar para vocês. A primeira textura eu vou trabalhar representando como se fosse um ladrilho, onde os espaços, os quadradinhos, eles são pequenos, tá? Então, muito simples, não tem segredo nenhum. A gente vai fazer linhas paralelas, sempre o traço do começo ao fim, para não fazer aquele traço cabeludo, tentando colocar o mesmo peso na mão sempre. Então notem que eu mais ou menos tento manter os espaços entre as linhas uniformes. Então eu faço todas as linhas no sentido vertical e depois eu faço todas as linhas no sentido horizontal, tentando manter sempre a mesma espacialidade, fazendo uma sequência de quadradinhos. Uma textura meio grelha, né? Meio malha. Então essa é a primeira possibilidade. A segunda, eu ainda continuo nessa mesma linguagem, mas eu vou ampliando, como se os desenhos dos revestimentos eles tivessem uma grelha ou uma malha maior, um espaço maior, tá? Então eu vou lá e mesma coisa, linhas verticais. Agora eu faço todas as linhas horizontais, mais ou menos tentando manter um parâmetro. Aqui, se eu quiser, eu ainda posso adicionar alguns pontos, né, para atribuir uma textura. E olha que interessante como ficaria. Vamos supor que eu tivesse esse acabamento, né, esse revestimento, com esse revestimento aplicado um ao lado do outro. Então vou pegar agora a outra lapiseira e eu vou fazer um pedacinho pra gente ver o resultado que isso dá. Posso atribuir um certo peso na lateral, como se fosse uma junta, alguma coisa assim, né? Ele acaba dando um destaque, mas ele dá um revestimento bem interessante. O outro
Eu ainda sigo nessa matriz de linhas verticais e linhas horizontais. Então eu vou trabalhar com a lapiseira, acho mais fácil. Então eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos dividindo em 3 partes, linhas verticais, e depois também dividindo em 3 partes, linhas horizontais. Aí notem, eu tô dando uma certa, tô fazendo uma linha dupla. Então aí agora o segredo, eu vou fazer esses quadrados individualmente, ó. E vou dar um certo espaço. É como se fosse aquela linha de rejunte das peças quando elas são assentadas. E aí, se eu quiser, eu posso ainda vir aqui e escurecer um pouquinho essa área, que ela pode dar um efeito também bem legal, bem interessante. Isso aqui pode ser uma pedra que tenha um corte mais uniforme, etc, né? Então ele dá um efeito, essa da sombra, legal. Eu tô sem o meu esfuminho aqui, então eu peguei um cotonete. A gente tem ainda a possibilidade, se quiser, de passar o cotonete para dar uma espalhada nesse grafite onde eu fiz o rejunte. Posso inclusive jogar alguma sombra dentro de uma pedra ou outra para dar isso vai dar um certo volume, ó. Ela dá um efeito muito interessante para a composição. E eu ainda posso atribuir uns pontos, como se esse material tivesse também uma textura. Principalmente os materiais que a gente usa para a área externa, todos eles são tem bastante textura, justamente para que não tenha perigo, né, das pessoas escorregarem por conta de água, etc. Então essa aqui seria uma outra, mesmo nessa linguagem aqui. E aí, para finalizar, esse tipo aqui, que eu acho muito tranquilo, poderíamos também dividir apenas em 4 partes, que seria a ampliação desses pisos. E aí a gente pode reforçar de novo. Bem simples, nada demais. Vou também dar o mesmo efeito do... Mas agora eu quero algo muito mais manchado, ó. Então eu vou trazendo, ó, da sombra. E aí também quero ele bem mais marcado que o outro, ó. Espero que no vídeo seja possível de vocês perceberem esses pontos que eu estou fazendo. Eu vou deixar 2 com os pontos e 2 sem para vocês verem. Eles podem inclusive representar também o concreto, então poderia ter ainda, poderia adicionar uma textura de concreto, né? Aquelas micro rachaduras que
prontidão no concreto. Então aqui eu estou fazendo os pontos infinitamente mais leves, né? E a textura do concreto. Então aqui dá para vocês verem o resultado de uma e o resultado de outra. Bem simples, bem interessante. O outro é aquele efeito clássico que a gente está habituado a ver, a desenhar, inclusive quando a gente era criança, né? Aquela representação do tijolo. Eu vou fazer ele bem simples, o tijolo com a amarração para as linhas horizontais, né? Então a amarração não é junta-prumo. A junta-prumo é quando todas as linhas verticais de amarração estão alinhadas, nesse caso elas não estarão. Então eu começo fazendo as minhas linhas, nesse caso horizontais, 2 linhas, mais ou menos a mesma espacialidade. Duas linhas. Vejam que não tem uma coisa de, mas não está retinha, professor. Não tem problema ela não estar super reta. Tá aqui. E aí eu venho agora criando o desenho de amarração do meu. Então vou dar mais ou menos o tamanho, que é esse meu tijolo, esse meu bloco. Isso aqui que eu estou fazendo é a amarração que a gente fala das paredes, da junta. Quando é junta-prumo, essa linha aqui ela tá toda alinhada. Geralmente a gente faz dessa forma aqui. Uma textura bem conhecida, bem tranquila, né? Para todos. Vou completar o desenho só para então isso aqui. Posso também atribuir uns pontos, enfim. Mas ela também é muito tranquila, bem interessante. Para essa outra que eu vou desenhar agora, que é como se eu tivesse um tijolo amarrado, a gente fala espinha de peixe, né? Eu já preparei previamente, para não me alongar demais, dentro da minha base quadrada, linhas em 45. Então notem que eu tenho linhas a 45 em um sentido e linhas a 45 em outro sentido, tá? Só para ter uma certa agilidade aqui para nossa construção do desenho. Feito isso, eu vou começar a demarcar os bloquinhos. Então vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui mais fininho. Ó. Tô pegando 2 quadradinhos e venho fazendo, ó. Aí faço outro. Tô construindo eles na diagonal. Como eu já tenho essa malha desenhada, ela me auxilia para que fique mais ou menos tudo no mesmo desenho. E aí eu venho agora no outro sentido amarrando. Ó. A gente usa bastante isso aqui para pisos intertravados, aqueles pisos de concreto. Ele dá um efeito bem legal. Volto de novo a trabalhar com o padrão que eu estava. Vamos lá. Aqui. Na verdade, eu peguei o módulo errado. Tá vendo? O professor erra também, gente. Erra muito. Eu volto.
Volto para cá. Com essa matriz pronta das linhas a 45, né, que vocês devem usar o esquadro de 45, o desenho se torna muito ágil. É isso aqui, galera. Vou preencher esses aqui para não ficar também parecendo que o desenho está incompleto. Então seria isso. E aí a gente pode também, se quiser, que é uma coisa bem interessante, escurecer as juntas, que é isso aqui, ó. Então eu vou escurecendo as juntas, ela vai dando um certo efeito. Vou fazer todas no mesmo sentido, depois eu volto. Bem simples. Dá um efeito bem legal. É isso, pessoal. Vamos passar para os próximos. Então, esses são os primeiros 6 modelos. Vou trabalhar 12 modelos com vocês. Então, vamos lá para a minha base preparada. Acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho também sobre as texturas em pedra, né? Então, a gente está trabalhando também com desenho de vegetação. E é muito legal esses efeitos para compor os desenhos de implantação, principalmente, tá? Eu vou começar com as pedras circulares, ou na verdade pedras redondas, né? Então notem que eu não fico fazendo uma série de circunferências umas sobre as outras, porque o objetivo mesmo não é ser realista, mas reproduzir a textura dos materiais. E as pedras, elas têm dimensões e formatos muito distintos. Então, vou colocar uma pedra maior e vou intercalando com pedras menores. Posso ter pedras que são mais ovais e não tem problema ficar espaços. A gente não precisa preencher uma coladinha na outra. Eu posso ter essa certa espacialidade entre as minhas pedras. Poderiam ser os seixos, né, que a gente fala, aquelas pedrinhas de rio, que podem ser tanto as brancas e aquelas de coloração puxadas para os tons de amarelo e marrom. Então tá aqui. Eu vou fazer um pedaço do desenho para vocês verem a diferença, mas se vocês quiserem também, ele pode ficar só dessa forma, mas a gente pode fazer uma brincadeira de também um espaço vazio colocar um certo tom de cinza. Eu vou fazer só um pedacinho para a gente ver a diferença e o impacto que isso dá no desenho, né? Ele, pra mim, tá? Isso é uma impressão minha. Eu acho que ele solta um pouco as pedras, ele deixa uma coisa mais... Ele atribui um pouquinho mais de volume, não deixa o desenho tão chapado. Mas é uma questão de gosto, tá? E também daquilo que vocês querem representar enquanto desenho. Então, tô fazendo aqui para vocês verem.
bem simples. Deixa eu ver a diferença que dá. De um para outro. É isso, pessoal. Aí, o próximo modelo de pedra que eu acho legal da gente representar é quando a gente compra, né, esse revestimento que ele é quase uniforme, mas as bordas têm um certo arredondamento, enfim. Para esse, eu vou pensar sempre assim, num quadrado e num retângulo que seja obtido a partir deste quadrado. O que é isso, né? Professor, não entendi direito. Ó, vou começar aqui, ó. Criei uma base quadradinha. Aí eu vou fazer um retângulo que seria metade desse espaço. Então tá aqui, ó. Depois eu vou trabalhar, sei lá, vou de novo voltar para o quadrado. Então eu vou ter um quadrado, um retângulo, um quadrado e um retângulo. Tá aqui. Aí embaixo eu quero mudar, eu quero fazer um retângulo, mas eu quero fazer um outro sentido. Então tá aqui. Aí eu quero fazer um quadrado pequeno, então eu estou subdividindo a forma. Depois eu quero voltar e trabalhar com uma vertical. E aí eu quero voltar e desenhar, ou quase desenhar, né, esse meu quadrado. Aí aqui eu quero de novo fazer um quadrado, ó. Notem que eu estou brincando, seguindo mais ou menos o mesmo padrão de medida. É a subdivisão dos espaços. Ou a subdivisão do meu quadrado inicial, que é esse aqui. Aí agora eu venho reforçando e construindo as bordas, né? Então eu vou lá, ó, eu vou arredondando mesmo, ó. Faço mais forte mesmo, arredondo e trago. Esse aqui eu vou fazer uma pedra mais compridinha. Aí eu volto e faço uma pedra mais quadradinha. Esse aqui eu quero fazer, vou dividir aqui, ó, fazer duas. Aqui já está um retângulo maior. Aqui eu vou fazer uma quadradinha. Aqui eu vou fazer outro retângulo. Vou fazer outra pedra quadrada grande. Outro retângulo e outra. Bem simples, pessoal, tá vendo? E aí o que eu gosto nesse modelo, que eu acho que vale a pena, aí sim é escurecer essa junta, porque ela solta mesmo a pedra. Não precisa ser preto, forte, escuro, aquele black. Usem a escala tonal dos exercícios que a gente fez em sala de aula para criar esse efeito. Vou soltar aqui para fora também, para ele. Para soltar bem o desenho. Feito isso, eu posso pegar o esfuminho, ou se eu não estou com esfuminho, mas eu tenho meu cotonete, e passar dando esse posso também, se quiser, fazer umas posso até colocar umas, porque geralmente a pedra ela tem, né, aqueles desenhos do veio da pedra. Pronto, tá feito. Acho bem interessante esse, tá? O próximo que eu vou fazer é seguindo um pouco essa relação, esse modelo das pedras, mas é uma brincadeira de você ter aqueles recortes mais geométricos, né? Então, de modo aleatório,
eu vou desenhando essas minhas pedras, ó, não tem muito padrão, tá vendo? Hora maior, hora menor, hora é um filete, hora é uma coisa mais pontuda e volta para um certo padrão. Vou até sair do desenho, vou me permitir sair do quadradinho. Tá aqui, ó. Essa coisa mais geométrica. E aí eu acho que é bem legal, a gente reforça algumas linhas, né? Senhor, mas não tá ficando certinho, não, mas o importante é a representatividade, a expressão. E aí eu gosto também de preencher essa área vazia. Eu acho que isso ajuda a soltar o desenho. Soltar no sentido de dar a impressão de que o material está um pouco num plano distinto, né? Num plano diferente do piso. Um pouco mais elevado. E aí de novo, eu vou pegar o meu esfuminho, vou passando. Aí tem uma coisa que é bem legal desse aqui, que a gente pode levar ele para dentro do meu material, dando uma certa textura. É isso. E aí a gente tem ainda, enquanto material, o concreto, que é muito legal de representar, muito simples, né? Então, o que eu vou ter do concreto vou ter vou fazer uma linha como se fosse duas áreas de concreto, né? Então eu tenho onde eu estou dividindo, isso aqui seria a junta do material, né? Quando a gente está andando na calçada, a gente tem uma separação entre, por exemplo, uma calçada de concreto, a gente tem uma separação entre pedaços dessa área de concreto, que é para o material poder se movimentar, que é o que a gente fala, e aí não trincar inteiro, né? Mas o concreto, impreterivelmente, ele tem umas marcas que são naturais dele, que são umas pequenas trincas que vão aparecendo. Então, e aí muitos pontos, né? E geralmente o concreto, ele, mesmo quando tem um acabamento alisado, ele ele vai secando, vai ficando uns buraquinhos. Então isso aqui seria, de modo muito simples, uma representação para concreto. E aí a gente pode fazer uma representação para madeira. Então o pessoal sempre gosta, né? A gente sempre gosta de... Então imaginem que eu tenho
um deck de madeira, então estou fazendo as linhas verticais, como se eu estivesse subdividindo, né? São as réguas do deck. E aí eu tenho uma coisa dos veios da madeira que tá... Pode ser que apareçam alguns nós, mas geralmente eu tenho, pelo sentido que a madeira ela é cortada, eu tenho uns veios aparecendo. E esse mesmo deck, na verdade, ele pode ser composto de uma outra maneira, né? Isso aqui seria algo já, aquela régua bonitinha que você compra de deck e vai colocando, né? Uma régua de madeira. Mas ele pode ser uma coisa também um pouco mais solta, então com réguas que tem desenhos diferentes, né? Então a gente vai criando esses caminhos. E é a mesma coisa. Eu tenho os veios. Notem que a minha linha externa na madeira, ela tem muito mais peso, né? A linha externa ela tem muito mais peso que o desenho dos veios. É isso, pessoal. Esse exercício, né? Aliás, o exercício que vocês devem fazer nesse momento é montar essas composições, tá? Em 2 folhas A3, 6 e 6. É isso, pessoal. Grande abraço para vocês.